Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e se eu houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubiliosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com alguma coisa. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Boa noite a todos, que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. É muito bonito, né, essa leitura dessa parte aqui do Evangelho. É como se fosse um poema, né? A gente lê isso daqui, é como se fosse um poema, não é simplesmente algo que foi escrito, tanto é que virou até música, né? Mas aqui no Evangelho, que foi lido aqui pelo nosso irmão, Kardec aproveitou nesse capítulo aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o Kardec aproveitou de 1 ao 7 e 13. E no livro que foi passado para nós estudarmos aqui, Bênção de Paz de Emmanuel, a lição com o título de Nas Trilhas da Caridade, Emmanuel destacou aqui de Paulo no capítulo 13, mas ele pegou o versículo 8, não está aqui, não está nessa parte que foi lida, porque Kardec tirou essa parte. Kardec aproveitou do 1 ao 7 e depois ele já pulou para o 13, e Emmanuel que aproveitou o 8. No 8 diz o seguinte: a caridade nunca falha. Aqui fala assim que, no capítulo 13, do versículo 8, fala assim que a caridade, em algumas bíblias, algumas versões, não falha, e algumas outras falam que ela não passará. E é interessante a gente ver o que é que Emmanuel quer passar para nós aqui através dessa partezinha aqui, porque é muito importante que vem falar para nós, é claro, já dá para a gente perceber, sobre caridade. Não tem como a gente sair fora disso aqui. A caridade nós vamos falar aqui hoje. Mas o que é interessante é que fala assim nessa partezinha, lá no versículo 8, fala que tudo vai passar. As nossas ideias passam, a ciência passa, a nossa cultura passa, os nossos pensamentos passam, tudo passa. A única coisa que não passa é a caridade. A única coisa que não falha é a caridade. É interessante, né? Que todas as outras coisas vão passar, todas as outras coisas podem falhar, mas a única coisa que não falha é a caridade. Por quê? Eu estive analisando essa parte aqui porque a caridade é uma coisa que, ao praticarmos, depois de nós praticarmos o bem, é uma coisa entre nós e Deus, entre mim e Deus, entre quem pratica e Deus. Não é com mais ninguém. É uma relação estreita com Deus.
quando alguém pratica a caridade, quando ele faz um bem, nem Deus tira dele os benefícios que causam aquela caridade. Olha só, o tanto que é importante para nós e o porquê que é tão trabalhado, né, até mesmo por Jesus, a prática da caridade, ou seja, a prática do amor ao semelhante, ao nosso próximo. Mas antes de nós entrarmos aqui no assunto de Emmanuel, algumas pessoas que estão aqui, sim e outras não, mas eu sou da época ainda em que se consertava liquidificadores. Não sei se tem gente aqui que hoje já sabe, né? O liquidificador estragou, já põe no lixo, põe lá na calçada, né? Não conserta mais isso. Ferro elétrico não conserta mais isso não. Ou seja, nós estamos na era dos descartáveis, né? Até a nossa roupa, né? Antigamente a nossa roupa, ela durava do meu irmão, depois eu já ficava de olho para ver se meu irmão estava crescendo, ficava falando para ele, ó, já está batendo a sua canela, porque ele ia passar a calça dele para mim, né? Hoje nós trocamos e jogamos uma roupa fora porque ela não está na moda mais, a gente descarta aquilo. Quando a gente descarta é porque a gente não tem mais interesse por aquilo, ou seja, é falta de interesse. Só que uma coisa muito ruim que está acontecendo conosco ultimamente é que nós estamos aprendendo também e acostumando a descartar pessoas. Isso aí vai tornando sério para nós. Luiz, o que tem a ver isso com caridade? Você falou, nós vamos falar de caridade? Daqui a pouquinho nós vamos entrar num trechinho de Emmanuel, onde nós vamos ver o quanto é importante nós termos interesse pelo outro. Isso é caridade. Lá no Evangelho, conta-nos, numa parte do Evangelho, eu não me lembro, o capítulo sobre o egoísmo, e é uma mensagem de Emmanuel, que até hoje eu não sei se é o mesmo Emmanuel, ninguém fala nada, mas é uma mensagem de Emmanuel, fala sobre o egoísmo. Lá fala assim, que Pilatos, ele poderia ter, né, livrado Jesus da condenação. Pilatos, sabendo que Jesus era um justo, porque ele mesmo fala, por que quereis condenar esse justo? Ele era justo. Só que o que aconteceu com Pilatos naquele momento? Ele descartou Jesus. Ele não teve interesse por Jesus. Isso aqui para mim, né? Vocês se viram. Vou lavar as minhas mãos e vocês se viram com esse homem por aí. Mas ele poderia ter livrado Jesus da condenação, da morte, e ele não quis por desinteresse. Ele não interessou. Aí, o que fala lá no Evangelho? Que Jesus dando a maior amostra para nós de humildade e Pilatos dando para nós a maior mostra de egoísmo. Ou seja, se nós hoje estamos descartando pessoas, isso é um grande sinal que nós estamos usando para com as pessoas o nosso egoísmo, não a nossa humildade, não o nosso amor. Então, quando nós fazemos isso com qualquer pessoa, porque hoje em dia nós não queremos mais nas nossas relações alguém que talvez traga alguma complicação para nós. Nós não queremos isso, a gente descarta, a gente sai fora. A gente não quer mais conviver com uma pessoa que tem ali as suas dificuldades. Nós não estamos querendo mais compreender e entender as pessoas com quem nós convivemos. Nós fazemos com as pessoas da mesma maneira que Pilatos fez com Jesus. A gente descarta, se vira. Mas só que, nessa leitura aqui, que Emmanuel veio trazer para nós, ele veio trazer para nós aqui a caridade em 4 momentos. Mas não somente pelo fato de fazer a caridade, mas o mais importante é como fazemos a caridade. Como a gente faz a caridade? E Emmanuel busca aqui em 3, primeiro ele fala assim que a imensidão, né? Quando nós falamos caridade, nós não sabemos o tamanho que é isso. A gente divide a caridade em vários pedacinhos para a gente começar a entender algumas coisas. Mas a caridade, a imensidão, né? Ou o que nós precisávamos para entender a caridade é coisa muito grande, né? É algo que nós ainda talvez não entendemos ainda no seu, vamos dizer assim, no seu teor. A gente entende algumas coisinhas,
Todos nós aqui sabemos que se tem alguém doente, a gente ajuda a comprar um remédio, é caridade. A gente sabe se tem alguém passando dificuldade, está passando fome, a gente ajuda a comprar comida, a gente sabe que é caridade. A gente sabe que se tem alguém que está, igual uma suposição, com problema de alfabetização, a gente pega uma criança, né, ensina uma criança a ler, ou qualquer pessoa. Pensa bem, uma pessoa que não sabe ler hoje em dia, no mundo que nós vivemos, é a mesma coisa de nós mudarmos para o Japão. Né? Aquele povo falando aquela língua lá, a gente fica voando. Não saber ler para nós hoje, que seria talvez a mesma coisa. E uma grande caridade nós ajudar alguém, alfabetizar alguém, dar remédio para alguém, dar comida para alguém, ajudar aqueles que são os transviados, né, que Emmanuel coloca aqui, aquelas pessoas que são desorientadas. Só que Emmanuel vem colocar para nós a coisa da seguinte forma: olha, quando a gente vai ajudar uma pessoa que é pobre, tenhamos o cuidado nos nossos atos de não humilhar aquela pessoa. Não é simplesmente o fato de levar comida, porque muitas vezes nós, né, não nos aprimoramos na maneira de fazer a caridade, e por causa disso nós deixamos de fazer a verdadeira caridade. A gente vai lá e dá comida, mas humilha aquela pessoa, demonstrando grandeza, demonstrando que nós temos capacidade, nós temos dinheiro diante daquela pessoa, e aquela pessoa então se sente um coitado perto de nós. Fizemos a caridade? Fizemos por um lado, mas estragamos pelo outro. Emmanuel fala para nós que quando nós formos ajudar uma pessoa que talvez estiver enferma, que a gente vai lá dar o remédio, que a gente tenha paciência com aquela pessoa enferma, porque a maioria das pessoas enfermas, elas têm as suas dificuldades. Muitas vezes nós, diante de uma pessoa enferma, nós chamamos de, essa pessoa também é manhosa, essa pessoa também não se esforça, essa pessoa também não se ajuda. Quer dizer, que caridade que é essa que a gente está fazendo? A gente dá o remédio, mas da mesma forma a gente fica cobrando algo da pessoa que ela não está em condição de dar. Ou talvez, como eu disse aqui, o Emmanuel vem falar para nós aqui, diante de uma pessoa que é ignorante, em que a gente vai ensinar alguma coisa para ela, a gente não demonstrar a soberba de saber, de mostrar, eu sei, você não sabe. Ou seja, ajudou, mas ao mesmo tempo nós atrapalhamos, porque nós colocamos algo que de nós, que deveria ser a nossa humildade, nós colocamos ali o nosso orgulho. Emmanuel vem falar para nós que muitas vezes, né, vamos pegar aqui o que eles chamam de os transviados, que são aquelas pessoas que têm as suas dificuldades, talvez mentais, as dificuldades, têm seus problemas. A pessoa chega lá na porta da casa da gente, bate na porta da casa da gente, a gente vai lá e pega uma moedinha, dá para ele e fala, já sei, mas você vai beber pinga com isso daí. Quer dizer, a gente fez a caridade e ao mesmo tempo criticou aquela pessoa, julgou aquela pessoa. Então, a gente ainda não pratica a verdadeira caridade, é aquela que Jesus Cristo ensinou para nós, porque nós ainda não aprendemos, nós ainda fazemos por um lado e estragamos pelo outro. Só que a gente começa a entender então com Jesus, com Emmanuel, com os Espíritos trazendo para nós, que a caridade é uma coisa muito acima de simplesmente dar alguma coisa para alguém. Que a caridade, ela existe também quando nós compreendemos o outro, quando nós aceitamos a dificuldade do outro, quando nós buscamos, porque o próprio Chico fala para nós, né, que a obrigação do cristão é compreender e entender o outro, sem exigir em momento algum que o outro nos compreenda ou nos entenda. Nós não precisamos disso. O cristão, a obrigação do cristão é entender o outro. Emmanuel vem falar para nós uma coisa que é muito interessante e que eu acho que já deve ter acontecido com todos aqui. Só que o que acontece? A gente não observa isso. Emmanuel fala para nós que nos momentos em que nós tiramos para auxiliar a dificuldade do outro, nós encontramos a solução dos nossos problemas. Emmanuel fala isso para nós. Que todas as vezes em que nós estamos preocupados, interessados em diminuir a dor do outro, em diminuir a dificuldade do outro, em diminuir o problema do outro, nós, sem percebermos, encontramos ali a solução dos nossos.
E muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas que nós achamos, nós nos achamos desobrigados a ajudar os outros. Porque a gente fala, eu tenho tanta coisa para eu me preocupar na minha vida. E a Emmanuel vem falar para nós, nesses momentos, ajude os outros. Vai lá buscar o outro lá, porque é nessa ajuda que você vai encontrar a solução dos seus. O Toninho, ele dá ênfase numa partezinha, ele sempre fala para mim, eu sempre vejo ele falando, é uma coisa que chama a minha atenção, por isso é que me marca. O Toninho fala assim que existe, ele gosta ele fala assim, uma distância muito grande entre a nossa mente e o nosso coração, é quilométrica, Toninho? É uma distância muito grande entre o que a gente pensa e o que a gente sente. O Toninho ainda bem fala assim, é como se fosse uma distância daqui lá na Lua. Mas você sabe por quê? É porque existe um vazio, existe um buraco entre a nossa mente e o nosso coração. E esse buraco ele é preenchido por duas coisas. Olha só o que está entre a mente da gente e o coração da gente. Imagina o nosso corpo. Nós temos uma boca, que está entre a mente e o coração. Uma boca para ser usada para falar e para ajudar, para incentivar, para motivar, para trazer coisas boas para as pessoas. Isso é caridade. Falar coisas boas, úteis para os outros, trazer benefícios através das palavras para que o outro se sinta mais confortável. Isso é caridade. Um pouquinho mais para baixo nós temos os nossos ombros, que está acima do coração também, porque está aqui as nossas mãos, que carregam as nossas mãos para trabalhar. Fazer alguma coisa, algum movimento ou qualquer coisa em benefício do outro. Então, a distância que existe, que o Toninho fala sempre, a gente está sempre comentando, que está aí na doutrina espírita também, ela tem que ser preenchida por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós fazemos através das nossas ações, ou seja, através da caridade. Então temos a nossa boca para poder falar, para poder incentivar, para poder auxiliar, para consolar, para confortar. Olha o tanto de coisa que nós temos para poder fazer pelo outro, encontrando nisso o nosso próprio benefício. Nós temos as nossas mãos. Quanta coisa nós podemos fazer em benefício do outro através das nossas mãos. Todos nós que estamos aqui, estamos fadados a sermos pessoas felizes. Todos nós aqui vamos ser. Todos nós que estamos aqui, nós um dia vamos ser felizes. Teremos a felicidade. Mas por enquanto, ainda, por culpa nossa, não de Deus, ainda nós só vamos ter aqui uma felicidade relativa. Então o que é que nós mais fazemos aqui na Terra? Nós buscamos diminuir ou aumentar a nossa felicidade. Nós procuramos buscar coisas que traz para nós a nossa alegria, a nossa felicidade. E ao mesmo tempo, a gente tenta diminuir aquilo que causa a nossa infelicidade. Pode ver que a gente vive a vida da gente toda desse jeito. A gente busca aquilo que causa a felicidade para nós e procura evitar aquilo que causa a infelicidade para nós. É o tempo todo a nossa vida desse jeito. Mas aonde é que nós estamos buscando aquilo que causa a nossa felicidade e aonde é que nós estamos colocando ou tentando retirar de nós aquilo que causa a nossa infelicidade? Descobrir isso daí é que é a chave para abrir aí os cadeados da incompreensão que existe ainda dentro de nós sobre felicidade e não felicidade. Não só a doutrina espírita, mas a gente já conhece de Jesus, principalmente de Paulo, de Jesus, de outras religiões, e hoje em dia, até mesmo entre os grandes filósofos, a maioria deles traz que a nossa felicidade, ela só vai vir no dia em que nós interessarmos pelo outro e diminuirmos o sofrimento do outro. Só.
Então, aonde é que nós estamos buscando a nossa felicidade ainda? Talvez a gente busque, a gente, ainda tem essas ilusões materiais, a gente busca a felicidade da gente no carro, na casa, no dinheiro, num bom emprego, a gente busca isso aí ainda. Como se essas coisas fossem trazer para nós a felicidade e diminuir para nós o nosso sofrimento. É normal isso daí, nós que estamos aqui no mundo material, onde a gente está vivendo, ainda essa era do materialismo. Mas no dia em que nós descobrirmos o quanto é importante para nós começarmos a nos interessarmos pelo problema do outro, a ter interesse em querer ajudar para que o outro seja mais feliz, para que o outro sorrie mais, para que o outro cante mais, para que o outro chore menos, tenha menos fome, menos frio. No dia em que nós descobrirmos que está nisso daí a nossa verdadeira felicidade, a nossa vida muda de um dia para o outro. O estado de felicidade nosso vai ser tão grande que nós não vamos importar com aquilo que nós passamos. Mas o que está acontecendo conosco hoje? Eu até estava brincando há pouco tempo com a minha filha, que lá no WhatsApp, nas mensagens, nos áudios, a gente pode colocar mais velocidade, porque a gente não está querendo nem ouvir o outro. A gente não quer ouvir o outro. A gente coloca a velocidade para a gente que lá passa depressa, porque o outro é descartável para mim. Eu não tenho interesse para o que o outro pensa. Eu não quero saber o que é que o outro acha. Eu não quero saber isso não. Eu estou preocupado comigo. Pilatos também fez assim. Pilatos não preocupou com o que Jesus pensava, com o que Jesus falava. Ele está preocupado com o sossego dele. E nós hoje também estamos preocupados com o nosso sossego. E às vezes, nós vamos aproveitar aqui agora a última frase de Emmanuel, desse texto. Porque no começo o Emmanuel fala do tamanho, da imensidão que é a caridade, da forma com que nós devemos ajudar o pobre, da forma com que nós devemos ajudar o enfermo, da forma com que nós devemos ajudar o transviado, da forma que nós devemos ajudar o analfabeto. Ele fala tudo isso aqui para nós, trazendo para nós o seguinte: o aperfeiçoamento em matéria de auxiliar o outro materialmente. Nós temos que aperfeiçoar isso. Aí o Emmanuel fala assim: da mesma forma em que nós precisamos aperfeiçoar-nos para auxiliar materialmente o corpo físico do outro, olha só, ele fala para nós, devemos também nos aperfeiçoar para que nós possamos ajudar o outro em espírito, no espírito do outro. E ele coloca uma coisa muito interessante: na distribuição da verdade. Quem de nós aqui já pensou em usar a caridade de estar conversando com os outros, com aqueles mais necessitados, aqueles que nos buscam, transmitindo para eles a verdade? Ou seja, o que é a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Perguntou para o Chico. Perguntaram para Jesus: quem é você, Ele falou que ele era verdade. Nós temos aqui no Evangelho, aqui para nós, o Espírito de verdade. O que é a verdade? A verdade, ela é para nós o ensino que Jesus deixou para nós. A maior caridade que nós podemos fazer no mundo é distribuir a verdade para com as pessoas com quem nós convivemos. Mas se nós estamos nesse mundo descartável, onde nós não estamos querendo que o outro encha a nossa paciência, como é que nós vamos falar de Jesus para ele? Emmanuel fala para nós que a maior caridade que nós podemos fazer é a divulgação de Jesus. Essa é a maior caridade, porque essa verdade, ela faz com que as pessoas se modifiquem, se transformem, mude a maneira de pensar, mude a maneira de agir, mude a maneira de ser. Tem uma frase, um filósofo antigo, ela dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Aí tem uma outra frase também, de um poeta grego,
chamado Píndaro. E esse poeta dizia o seguinte: torna-te quem tu és. Vou pegar a mesma coisa. E o pior de tudo é que esse Píndaro, essa frase dele foi usada por vamos dizer, por Nietzsche, que era um filósofo ateu. Torna-te aquilo que tu és. O que nós somos? E quando fala para nós, conhece-te a ti mesmo, nós já nos conhecemos como Espírito, como Filho de Deus? Nós já nos conhecemos como frutos do amor de Deus? O que nós somos? Torna-te quem tu és. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós já nos tornamos o amor de Deus aqui na terra? Isso é caridade. O que é caridade? Caridade é tudo aquilo que nós fazemos, que beneficia o outro, que torna o outro mais alegre, que torna o outro mais feliz, que diminui o sofrimento do outro. Tudo isso é caridade. Agora imagina quantas oportunidades nós temos para sermos felizes durante o dia. Quantas oportunidades nós temos durante o dia para nos tornarmos pessoas felizes, mas nós ainda estamos fazendo a coisa de forma errada. Nós estamos descartando a ferramenta que Deus nos dá para nós nos tornarmos felizes e estamos buscando aquela ferramenta de nós mesmos, o egoísmo, que nos torna infelizes. Isso o dia todo. Que dia que nós vamos tornar-nos quem somos? Ou que dia que nós vamos buscar conhecer-nos a nós mesmos? Nós hoje em dia estamos usando até mesmo a rede social para ficar fora de nós, porque é mais fácil. Eu fico lá fora de mim, eu fico ali naquilo ali, porque é como se é como se o celular, tirando o lado profissional, é claro, né? É uma ferramenta de trabalho. Nós utilizamos, né, muitas vezes o celular como se fosse, não tem no computador, não tem um HD externo, não tem um HDzinho ali, né? É como se ele fosse o nosso HD externo, porque a gente coloca as coisas ali e não liga para aquele ali, está lá nele, e a gente começa a viver aquilo lá, porque viver dentro de nós começa a fazer a gente pensar sobre nós, começa a fazer a gente pensar sobre o que é que eu estou fazendo aqui. Se eu sou filho do amor de Deus, se eu sou o amor, se Jesus falou para nós, sois Deus, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, que Deus que nós somos? O que nós estamos fazendo aqui como Deus que nós somos? Deuses, nós somos deuses, sim. Se a cabeça pensa, a boca fala, a mão trabalha, o coração sente, nós podemos realizar aquilo que nós quisermos em termos de bondade, em termos de benefício. Nós podemos. Lá fala assim: a fé e a esperança e a caridade. Dessas três, a mais importante é a caridade. A mais importante é a caridade. Porque muitos dizem ter fé, mas não praticam a caridade. Muitos dizem ter esperança, mas não praticam a caridade. Ou então, se nós tirarmos essas duas e praticarmos só a caridade, nós já seremos felizes. Nós já seremos espíritos felizes, praticando a caridade. Agora, analisemos nós, o que nós somos e quantas chances nós temos no dia, durante o dia todo, de praticar a caridade. Não precisa usar dinheiro, não precisa usar roupa, não precisa usar remédio, precisa usando simplesmente o fato de, ao estarmos conversando com os outros, seja pelo WhatsApp, seja presencial, que nós estejamos falando sempre sobre a verdade. É o que a Emmanuel fala para nós aqui. Vou ler aqui, só para a gente encerrar, a última estrofe da mensagem do Emmanuel. Daí o impositivo de reconhecer em qualquer parte quanto à distribuição da verdade, que, se existe um modo distinto para que a beneficência exerça a caridade
de saber assistir nos domínios do corpo, nos reinos do Espírito, é preciso que ele aperfeiçoe igualmente a caridade de saber explicar. Quantas pessoas estarão, de certa forma, enganosos do nosso lado, com o jeito dele de ser, com a vida que ele leva, com o jeito dele de pensar, com o jeito dele de buscar, porque cada um faz a coisa de um jeito. Quando é que nós teremos a caridade de conviver com essa pessoa do jeito que ela é, falando para ela de Jesus? Sem julgar, sem criticar, sem humilhar. Quando é que nós vamos fazer isso? Que dia? Aí nós estaremos praticando realmente a nossa verdadeira caridade. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, que Ele nos ilumina, nos fortaleça e nos ampare sempre.